Nós vamos começar a falar um pouquinho hoje, né, mais específico, sobre modalidades ginásticas, tá? Essas modalidades, elas se dividem, né, em modalidades competitivas e modalidades não competitivas, né? Então, as modalidades competitivas, obviamente, né, que existe um trabalho físico, né, para quem compete com alguma ginástica, mas o objetivo principal ali é a competição, é a esportivização das ginásticas, né? Então, quando a gente vê aqui, ó, a Daiane dos Santos, né, ela está competindo, ela está tentando ganhar uma medalha em alguma competição, né? Isso envolve, digamos, salários, né, pelos em que ela representa, envolve patrocínios, né, e envolve premiações das competições também, tá? Então, a gente tem essa diferença. E temos as ginásticas não competitivas, né? E aí a gente tem vários tipos, né? Temos a ginástica localizada, a musculação, o alongamento, né? E aí a gente tem esses objetivos, né? Para quem pratica essas ginásticas, são objetivos físicos, né? Pode ser questão estética, pode ser questão de saúde, né? Independente da funcionalidade que a gente procure nessas ginásticas, elas são ginásticas que vão trabalhar aí com o nosso corpo, tá? Então, uma definição básica, né, de ginásticas, ela é trazida aqui nesse pequeno texto, né, e as ginásticas são técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, assumem um caráter individualizado com finalidades diversas. Aqui é importante colocar, né, que um caráter individualizado, mas em algumas ginásticas competitivas, né, as competições se dão em grupo, tá? Por exemplo, pode ser feita como preparação para outras modalidades, e aqui a gente tem o alongamento como exemplo, né? Quando a gente vai alongar antes de jogar futebol, jogar handebol, né? Nós estamos fazendo uma ginástica que vai servir como preparação para uma outra atividade, como relaxamento, para manutenção ou recuperação da saúde, e aí temos várias, né, ginásticas que servem para isso, ou ainda de forma recreativa, competitiva e de convívio social. Envolvem ou não a utilização de materiais e aparelhos. Aqui é bem importante, né, porque a gente pode fazer ginásticas envolvendo aparelhos, né, eu posso ter um halter, né, para fazer movimento para trabalhar meu braço, para trabalhar meu ombro, né, ou eu posso fazer exercício simplesmente usando o meu corpo, tá, usando a carga do meu corpo. Então, se eu deitar no chão da minha sala e for fazer apoio, né, aquela flexão de braço, eu não preciso de um material específico, né? Eu vou apenas usar ali o chão da minha sala e o meu corpo fazendo força, né, para trabalhar aí essa musculatura. Onde é que eu parei? Materiais. Podendo ocorrer em espaços fechados ou ao ar livre e na água. Na água a gente tem ali o exemplo da hidroginástica, né? Cabe ressaltar que são um conteúdo que tem uma relação privilegiada com o conhecimento do corpo, conhecimento sobre o corpo, pois nas atividades ginásticas esses conhecimentos se explicitam com bastante clareza, né? Então, quando a gente vai fazer uma ginástica, é necessário que eu conheça, né, o meu corpo para direcionar o exercício para aquela parte do corpo. Então, se eu vou fazer um exercício para o meu braço, né, eu preciso saber o movimento que eu estou fazendo para trabalhar o meu braço. Mesma coisa se eu for fazer um exercício para trabalhar minhas costas, tá? Então, é importante a gente ter, né, essa familiaridade com os conhecimentos sobre o corpo aí. Então, um breve histórico, né? Eu sempre brinco que os movimentos das ginásticas, eles vêm lá dos homens pré-históricos, né? Lá das primeiras civilizações, né? Por quê? Óbvio que na época não existia competição, né? Não existia essa preocupação estética que existe hoje. Mas alguns elementos, como se vivia, né? Os bandos, né? Se vivia da caça, vivia da coleta, era comum, né? Por exemplo, a escalada em árvores, ou para coletar alguma fruta, ou para fugir de algum predador, né? E essa escalada em árvores, a gente tá, daqui a pouco o cara tá se pendurando e a gente vê movimentos hoje nas ginásticas competitivas que tem certa similaridade, né? Na Grécia Antiga, tá? Se tinha a ideia das ginásticas como o exercício para o corpo, tá? Isso era bem comum lá na Grécia Antiga. E no Brasil, no século passado, ali por volta da década de 1930, né, a educação física brasileira, né, era conhecida, eu botei entre aspas, né, como ginástica. Então é muito comum a gente ver uma pessoa
de mais idade, né? Às vezes a gente chegava da escola, né? E uma pessoa de mais idade perguntava: ah, teve ginástica hoje? Se referindo à aula de educação física. Mas isso tem um porquê, né? Lá nos anos de 1930, na década de 1930, a educação física brasileira, ela era muito ligada à questão da aptidão física. E qual era o conteúdo? Através de qual conteúdo essa aptidão física era trabalhada? Através da ginástica, né, dos modelos europeus. Modelo alemão, modelo sueco e modelo francês, né? Então, as aulas de educação física, elas eram pautadas nas ginásticas lá, né, do início ao meio ali, né, por volta dos anos de 1930 do século 1930, óbvio, do século passado, né? E as modalidades, professor? Quais modalidades ginásticas existem, né? Então eu listei algumas, né? Existem outras possibilidades de ginásticas, tanto competitivas quanto não competitivas, né? Mas eu listei algumas aqui para a gente falar um pouquinho sobre. Hoje, tá? Então, assim, ó, temos as competitivas, temos as ginásticas competitivas e temos as não competitivas. Hoje a gente vai falar somente sobre as competitivas, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai falando sobre as não competitivas, né? Como elas funcionam, as suas funcionalidades, seus objetivos, né? Entre outras questões, né? Alguma curiosidade que venha aparecer. Mas hoje a gente vai falar basicamente, né, das ginásticas competitivas, tá? Então são elas: ginástica artística, também era conhecida há um tempo atrás como ginástica olímpica, a GRD, que significa ginástica rítmica desportiva, ginástica de trampolim, que é modalidade olímpica, inclusive, também, igual às duas anteriores, a ginástica aeróbica e a ginástica acrobática, tá? Essas são as competitivas. As não competitivas, então nós temos ginástica com sobrecarga. Aqui nas não competitivas nós temos a ginástica aeróbica, né? Eu até botei entre parênteses aqui de novo. Sim, tem funções diferentes ali, objetivos diferentes, né? Mas ela está tanto nas competitivas quanto nas não competitivas. Alongamento, ginástica laboral, ginástica para gestantes, ginástica facial, ginástica geral, ginástica natural, contorcionismo, hidroginástica, e existem algumas outras possibilidades também, né? Mas eu listei aqui apenas algumas para a gente ter essa noção aí da amplitude das modalidades ginásticas, tá? Mas hoje nós vamos focar a nossa análise nas ginásticas competitivas, que são elas, né? Ginástica artística, ginástica rítmica desportiva, ginástica de trampolim, ginástica aeróbica e ginástica acrobática. Então, ginástica artística, né? Talvez seja, né, das modalidades competitivas, talvez seja a ginástica com maior alcance, né? A ginástica mais conhecida para o público geral, para aqueles como eu, né, que não são praticantes, né, que não conhecem tanto assim sobre ginásticas. Mas a gente vê, né, muito na televisão, principalmente em épocas de Jogos Pan-Americanos ou de Jogos Olímpicos, né? Nós teremos esse ano novamente os Jogos Olímpicos, né? Deveria ter sido ano passado, mas que foi transferido em função da pandemia, né? Então, esse ano a gente tem os Jogos Olímpicos, a gente vai ver bastante falar sobre esse assunto, a ginástica artística, tá? Então, basicamente, o que a gente tem a dizer sobre a ginástica artística? É uma ginástica praticada tanto por meninas quanto por meninos, né? Por que eu digo meninas ou meninos? Normalmente, a duração da carreira, né, dos ginastas, ela não é muito longa, né? Então, se a gente vê um jogador de futebol, tem jogador de futebol que vai jogando até os 36, 37, 38, 40, né? Tem alguns casos, o pessoal passa de 40 anos na ativa. Na ginástica, é muito difícil isso acontecer. Claro, existem exceções, né? Tem casos aí de ginastas com 35, 36 anos ainda praticando, mas normalmente elas não conseguem chegar, elas e eles, né? Não conseguem chegar, né, a essa idade, né? Então elas começam, elas e eles, né, novamente, o pessoal que pratica ginástica artística começa muito novinho, né? Começam muito cedo, com 13, 14, 15 anos já estão em competições de alto nível, né? Como Jogos Pan-Americanos e em alguns casos até em Olimpíadas, né? Essa ginástica, ela tem algumas particularidades. Por mais que ela seja praticada por meninos e meninas, existem alguns aparelhos. O que são aparelhos, Jones? O que são aparelhos? Né? O que significa isso? Aparelhos são
algumas modalidades dentro da ginástica artística, né? São os objetos ali que vão ser julgados, que vão ser que fazem parte da apresentação. Então, nós temos vários aparelhos aí onde os atletas competem, né? Os ginastas competem ali. Então, tem vários. Vamos lá. O solo, né? Que era a especialidade dessa ginasta aqui, ó. Essa gaúcha brasileira, né? Que foi campeã em várias competições aí que disputou ao longo do mundo, né? Copa do Mundo de Ginástica, Jogos Pan-Americanos. Essa ginasta, a Daiane dos Santos, ela era muito forte, a especialidade dela era o solo, né? O solo é tipo um tablado assim, né? Quadrado, onde os ginastas desenvolvem ali os seus movimentos, né? Tem movimentos obrigatórios, tá? Que eles precisam fazer para pontuar, né? Aí tem movimentos que eles fazem, que eles criam ali. No caso, a Daiane dos Santos, por exemplo, ela criou movimentos que, inclusive, tem o nome dela, né? Na ginástica é muito comum. Quando um ginasta ele cria um movimento novo, que ninguém nunca fez, esse movimento é batizado com seu nome. Então tem o salto chamado dos Santos, né? Que é da Daiane dos Santos, tá? Nossa ginasta brasileira gaúcha, tá? A diferença, o solo ele pode ser praticado ele é praticado tanto no feminino quanto no masculino. A diferença é que no feminino as ginastas competem com música, no masculino não há música, tá? Salto sobre a mesa. Esse aqui, ó, a parte superior aqui do nosso slide. Tem uma distância, né? Esse é masculino e feminino também, tá? E o ginasta ou a ginasta, ele percorre essa distância, ele vai saltar sobre essa mesa. Antigamente era um cavalo, né, que chamavam, que era o cavalo com alça, que inclusive até eu não botei a imagem aqui do cavalo, esqueci. Hoje é uma mesa, né? Então, tem uma espécie de trampolinzinho aqui, ó, na base da mesa, que o ginasta vai saltar, vai tocar na mesa, né? E vai fazer uma acrobacia no ar e vai cair, né? Então tem um espaço delimitado para ele cair, ele não pode cair fora desse espaço, né? Ele não pode dar saltinhos quando ele cai no chão, né? Então tem vários elementos ali que os árbitros vão julgar, né? Desde a dificuldade do movimento que ele está fazendo, da acrobacia, até a perfeição técnica ali tanto do salto quanto da chegada no chão, tá? Barras assimétricas, tá? Barras assimétricas eu também não coloquei aqui. As barras assimétricas, né, é uma categoria, né, um aparelho exclusivamente feminino, tá? São duas barras, elas ficam em alturas diferentes, e a ginasta, ela vai fazer acrobacias ali, tendo que passar de uma barra mais alta para barra mais baixa, e assim sucessivamente, tá? Temos também, né, a trave de equilíbrio, que é esse aparelho aqui, né? É uma madeira bem estreita, onde a ginasta precisa fazer suas acrobacias, elas fazem muitas vezes até saltos mortais, né, e caem aqui. Talvez seja um dos aparelhos mais difíceis em termos de se equilibrar, né, porque é um espaço bem reduzido, tá, e gera aí uma grande dificuldade em função disso, né, mas é bem legal também. Cavalo com alças é uma modalidade exclusivamente masculina, tá, que é essa que está aqui no fundo do slide, tá? Não sei se tu está conseguindo enxergar. Isso é o cavalo com alças. E o ginasta, ele vai fazer ali seus movimentos, né? Nesse aparelho, tá? Então é contado, né? Como ele chega no aparelho, como ele sai, né? As questões técnicas ali, as dificuldades também da acrobacia dele. Depois, barra fixa. Barra fixa é essa aqui, ó. É uma modalidade somente masculina, tá? É tipo as barras assimétricas, mas aqui a gente só tem uma, né? E aí o atleta ele vai fazer a sua acrobacia ali usando esse aparelho. Argolas, tá? Argolas são esse aparelho aqui, né? Exige uma força muscular muito grande. A gente consegue ver no semblante dos atletas, né? A força que eles precisam fazer para manter o seu corpo aí nesse aparelho. É importante ressaltar, né, que a única medalha de ouro olímpica que o Brasil conquistou até hoje foi nesse aparelho. Foi com um ginasta chamado Arthur Zanetti, né? Ele em 2012. Em 2016 ele ficou
com uma medalha de prata, foi vice-campeão. Então, ele tem 2 medalhas nesse aparelho, uma delas de ouro, tá? E as barras paralelas, que são esse aqui, que também é uma modalidade exclusivamente masculina, tá? Então, o Brasil digamos que é bem forte até, né, no cenário sul-americano, nos pan-americanos, né, o Brasil costuma ganhar bastante medalha, né, em termos olímpicos ainda não, né, em termos olímpicos tem muitas potências lá, principalmente do leste europeu, os Estados Unidos muito forte também na ginástica, mas de vez em quando o Brasil consegue ganhar algumas medalhas nessa modalidade, inclusive no Rio de Janeiro, além dessa do Arthur Zanetti, nós tivemos também medalha com Diego Hipólito e o Arthur Nori, né, não foi nenhuma de ouro, mas foram participações bem importantes aí nessa competição, tá? Passando para a próxima, ginástica rítmica desportiva, tá? Ginástica rítmica desportiva é uma modalidade exclusivamente feminina, né? Ela pode ser praticada de forma individual ou em grupos, né? E possui alguns materiais, né, que como é possível enxergar aqui nas imagens, né? Então a gente tem as fitas, os arcos, né, que a gente popularmente chama de bambolê, a bola e as massas, né? As massas são esse objeto aqui que está na mão da ginasta, ó, onde eu estou passando o cursor do computador, tá? Então, em algumas apresentações se usa materiais diferentes, né? E é uma das ginásticas plasticamente mais bonitas, né, das apresentações. E é uma ginástica onde existem árbitros que vão dar notas a partir da execução dos movimentos, tá? O Brasil, em termos olímpicos, não é assim uma potência, né? Tem participado das Olimpíadas já há bastante tempo, né? Mas não consegue ganhar medalhas. Mas nos Jogos Pan-Americanos, né? O Brasil tem ganho nos últimos anos, né? Bastante medalha. É uma modalidade que vem crescendo, né? Ginástica de trampolim. Ginástica de trampolim, hoje em dia, também é considerado, né, uma modalidade competitiva, que hoje, inclusive, faz parte do programa olímpico, está nas Olimpíadas, tá? Pode ser praticada de forma individual, né? Aí o ginasta ele vai fazer ali as suas acrobacias e vai ser avaliado por isso, né, pela dificuldade da acrobacia, né, o local onde ele cai na cama elástica, né, no trampolim ali, entre outros elementos técnicos ali que os árbitros conseguem identificar. Mas pode também ser praticado em dupla, que aí, além, né, de todas essas questões que são avaliadas no individual, também tem que haver sincronismo, né, entre a dupla. A dupla não pode tocar na cama elástica, no trampolim ali, em momentos diferentes, né? Tem que haver sincronismo entre os dois, tá? É bem bacana também, é bem legal, gera um esforço físico também bastante interessante, né? Ginástica aeróbica, né? Lembra que a ginástica aeróbica a gente falou que está nas duas, ela pode ser competitiva ou não, né? Em termos competitivos, os árbitros avaliam a composição da coreografia. Vai ter uma coreografia, né, que as ginastas vão desenvolver ali ao longo da sua apresentação. O equilíbrio, a variedade e a colocação no espaço e a integração dos movimentos com a música. Analisam o sincronismo e a dificuldade dos movimentos, né? Então tem que haver também sincronia entre os participantes ali do grupo que vai fazer a sua apresentação, tá? E aí são dadas notas, né? E quem conseguir atingir a maior média sagra-se vencedor da competição. E temos também, né, a ginástica acrobática. A ginástica acrobática, se a gente for a grosso modo, né, falando, a gente pode dizer que ela é um misto de outras ginásticas, né? Por quê? Nas competições ocorrem as apresentações em pares, né, feminino, masculino ou misto, em grupos, trio feminino e quadra, né, um quarteto masculino. O objetivo dos juízes nos torneios é avaliar o nível de harmonia, execução com perfeição e o grau de complexidade dos movimentos, tá? Então a gente vai ter, eles vão ter um espaço lá delimitado, onde vai ter a utilização de acrobacias, né? O próprio nome da ginástica já fala isso, é uma ginástica acrobática, né? E vai ter e vai ser avaliadas as dificuldades dos movimentos, as dificuldades da acrobacia, né? Essa complexidade e a harmonia ali entre os participantes do grupo, né? E aí a gente tem os participantes, né? Eles podem ser chamados, né? Eles têm a função, na verdade, a gente diz isso, a função
de base, né? A base é o componente, né, que dá a estrutura em caso de ser realizada uma acrobacia, onde um participante vai levantar o outro no ar, né? Temos o volante, e aí o volante, ele é o participante que tem uma maior versatilidade, uma maior agilidade para fazer os movimentos, né? Normalmente esse cara, né, esse participante vai ser o que vai ser alçado no ar, né? Vai ser jogado ali, que vai fazer a acrobacia. E o intermediário. O que seria o intermediário? O intermediário é um pouco dos dois, né? Ele tanto consegue ser a base, né, dessa acrobacia, mas ele também pode ser um pouco o volante, né? O cara que vai ser alçado no ar, né? Então aqui eu trago uma imagem das atletas, né, em uma competição. Então a gente tem a base, né? Nesse caso aqui, duas atletas, duas ginastas fazendo a base, e essa atleta sendo alçada, né, no ar pelas duas colegas. Essa seria o que a gente consideraria como volante, tá? Tá, galera? Muito obrigado pela atenção, continuem se cuidando e até a próxima. Tchau.